Havendo número legal, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente, cumprimento todos os vereadores e vereadoras de volta aos trabalhos em sessão. A Câmara se manteve aberta, os vereadores em atendimento ao longo do mês de julho, mas as sessões estavam suspensas, retomadas hoje. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes, para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo de número 1261/2017. Ofício do senhor diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas no balanço financeiro e patrimonial dessa entidade, bem como o balanceio das despesas simplificado com o detalhamento das fichas por subelemento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativas ao mês de junho de 2017. As comissões de Finanças e Orçamento. Processo de número 0851/2017, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.157, de 23/6/2017. Ciente. Processo de número 0606/2017, ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópia dos decretos de número 11.159, de 26/6/2017, número 11.160, de 28/6/2017, 11.161, de 28/6/2017, 11.162, de 28/6/2017, 11.163, de 6/7/2017, 11.164, de 10/7/2017, 11.165, de 11/7/2017, 11.166, de 17/7/2017, 11.167, de 18/7/2017 e 11.168, de 19/7/2017. Ciente. Processo de número 4263/2017. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.158, de 26/6/2017. Ciente. Processo de número 4483/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza a extinção da Fundação Municipal de Saúde, FUMUSA, e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo de número 4484/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de São Caetano do Sul, criação e transformações de cargos comissionados e extinção de empregos públicos e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo de número 4485/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a lei de número 5.354, de 14 de outubro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul e da outras providências.
Encaminhe as comissões. Processo de número 4486 de 2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre o programa Agente Cidadão Sênior, revoga a lei de número 4.548 de 27 de setembro de 2007 e os artigos 25 a 36 da lei de número 5.184 de 7 de maio de 2014 e da outras providências. As comissões. Processo de número 4487 de 2017. Mesa diretora. Projeto de lei que dispõe sobre a criação de empregos públicos e vagas no quadro de empregos permanentes da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, altera os anexos 7 e 10 da Lei de número 5.096, de 26 de setembro de 2012, altera a redação do artigo 4º da Lei de número 5.170, de 19 de março de 2014 e da outras providências. As comissões. Processo de número 4186 de 2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia da luta contra o uso indevido e o tráfico de drogas e da outras providências. As comissões. Processo de número 4230 de 2017. Gênero Cavalcante de Liga. Projeto de lei que assegura o pagamento de meia entrada em eventos realizados no espaço público permanentes ou geridos pela administração pública, direta ou indireta, para funcionários públicos do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4245 de 2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade ao uso da internet responsável pelas lands houses situadas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4261/2017. Suria Aparecida Nogueira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o concurso de Miss e Mister Beleza Negra, Sul São Caetanense e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo de número 04.267/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui a campanha de conscientização e orientação sobre o lúpus eritematoso sistêmico no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4268/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia da conscientização sobre a fibromialgia e da outras providências. As comissões. Processo de número 4271/2017. Sidney Bezerra da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de garantia nos editais de licitação para contratações de obras e serviços do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4287/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a instalação de redes de proteção em janelas e sacadas de edifícios residenciais novos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4268/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização, prevenção e combate à etinopatia diabética e da outras providências. As comissões. Processo de número 4291/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui a campanha de conscientização e orientação sobre a artrite reumatoide no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões.
Processo de número 4292/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que altera a redação da emenda, altera e acrescenta dispositivos à lei de número 3.405, de 27 de março de 1995, e dispõe sobre lugares reservados aos deficientes, idosos e gestantes em eventos culturais, artísticos ou esportivos, promovido pela administração direta ou indireta do Poder Executivo e da outras providências. As comissões. Processo de número 4300/2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que altera a redação da emenda do artigo 1º da lei número 3.631, de 26 de fevereiro de 1998, e institui a Semana da Arte Negra no município de São Pedro do Sul da outras providências. As comissões. Processo de número 4301/2017. Marco Sérgio Gonçalves Pontes. Projeto de lei que acrescenta o parágrafo 5 ao artigo 48 da lei número 4.207, em 3 de março de 2004, e institui o Estatuto Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador de Necessidades Especiais, alterada pela lei de número 5.040, de 3 de março de 2004, e da outras providências. As comissões. Processo de número 4314/2017. Eduardo José Vidossi. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício e suas variações, sinalizadores, shows piracotécnicos, efeitos especiais e afins em espaços fechados localizados em blocos públicos no município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4333/2017. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da prestação de serviço na cidade de São Pedro do Sul por parte das empresas que oferecem seguro celular e da outras providências. As comissões. Processo de número 4340/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da fixação de orientações sobre o seguro obrigatório de danos causados por veículos automotores de via terrestres, de PVAT, em estabelecimentos de prestação de serviços de saúde pública ou privada e funerárias situados no município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4341/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui na rede municipal de ensino de São Pedro do Sul o programa veterinário Mirim e das outras providências. As comissões. Processo de número 4347/2017. Sidney Bezerra da Silva. Projeto de lei que acrescenta parágrafo único do artigo 121 da lei de número 5.184, de 7 de maio de 2014, que dispõe sobre a consolidação da legislação referente aos programas sociais de saúde e educacionais e integra o programa Viver Melhor e outras providências. As comissões. Processo de número 4348/2017. Sidney Bezerra da Silva. Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao artigo 44 da lei de número 5.532, de 29 de junho de 2017, que dispõe sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade, a Unimais e da outras providências. As comissões. Processo de número 4403/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui o cadastro de pessoas desaparecidas no município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4404/2017. Edson Roberto Parra.
Projeto de lei que dispõe sobre a área especial de segurança no entorno de templos de qualquer religião no âmbito do município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 4405/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas de rede municipal de ensino de São Pedro do Sul e das outras providências. As comissões. Processo número 4406/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre as instituições nas unidades hospitalares da rede pública e privada do município de São Pedro do Sul de realizarem os exames para diagnósticos precoces de encefalopatia crônica não progressiva da infância, PC, paralisia cerebral, hiperpac, dos recém-nascidos e da outras providências. As comissões. Processo número 4407/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a instalação de botões de emergência nos estabelecimentos de saúde do município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 4453/2017. Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei número 5.221, de 24 de setembro de 2014, dispõe sobre a fixação de cartazes nos postos revendedores de combustíveis com informação sobre o percentual da diferença entre os preços de gasolina aditivada e comum e do etanol comum e aditivado e da outras providências. As comissões. Processo de número 4481/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas de eventos do município de São Pedro do Sul, o dia da leitura livre e da outras providências. As comissões. Processo de número 4482/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro de nascimento no âmbito do município de São Pedro do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 4504/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com câncer e da outras providências. As comissões. Processo de número 4202/2017. Eduardo José Vidossi. Requerimento solicitando inserção de atas nos anais de depósito de profundo pesar pelo falecimento de Letícia Helena Prestes Figueira. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo de número 4217/2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em atas nos anais de depósito de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Pedreira da Silva. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo de número 4327/2017. Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em atas nos anais de depósito de profundo pesar pelo falecimento do senhor Roberto Munhoz Gomes Nogueira. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam em seus lugares, aprovados. Processo de número 4365/2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em atas nos anais de depósito de profundo pesar pelo falecimento de Maria Aparecida de Lourdes Galina. Em discussão, encerrada a discussão, coloca em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Processo de número 4454/2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando injeção em atas dos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Eva Dora Santoro Seguro. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão, coloca em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 4474/2017. Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em atas dos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edgar da Silva Monteiro. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Processo de número 4475/2017. Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em atas dos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Orlando Soares da Silva. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Antes de dar prosseguimento à explicação pessoal, peço que todos em pé façam um minuto de silêncio em respeito aos pedidos do convidado. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar é o vereador Tite Camarada. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente. Saudades da tribuna, né? 30 dias afastados aqui do nosso trabalho plenário. E colocar só alguns assuntos em pauta aqui, que nós vimos agora nesse mês tão frutuoso, mês aniversário de fundação da nossa querida São Caetano. E de inúmeros acontecimentos, né? Coisas boas, coisas ruins, alguns assuntos que são imperativos, que às vezes se não são da alçada da nossa cidade, ou do alcance dessa humilde casa de representantes, elas servem, esses assuntos servem para a gente exercitar o nosso raciocínio político e tentar buscar uma inserção melhor, nem que seja individual, dentro do que acontece hoje no mundo, não só no Brasil, como no mundo. Vemos algumas, nesse mês aqui, nós vemos algumas situações importantes, foi mais um aumento de impostos no Brasil. Por incrível que pareça, o governo não se cansa de aumentar a carga tributária. Dessa vez foi a CID da gasolina, achando que com isso ele vai fazer alguma coisa boa para a economia do país. Não vai. Quando você aumenta imposto, quando você tira dinheiro da população, que é uma coisa importante deixar claro, não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro do bolso dos contribuintes, que somos nós, que vai para a prefeitura, para o governo do estado e para o governo federal. E um estado grande, um estado gigante, tem cada vez mais fome de avançar no nosso bolso. E isso nós precisamos combater desde aqui de dentro das câmaras municipais, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa empresa, de dentro do nosso escritório, em todas as horas, em todos os momentos, comprometidos com políticos que reduzam a carga tributária brasileira, que é pornográfica. Além disso, nós vamos saber uma notícia boa, que foi a aprovação da reforma trabalhista, que trouxe aí uma pequena modernidade, uma pequena contribuição para a gente conseguir destravar. E a gente às vezes fala, o cara está falando de aumento de imposto, reforma trabalhista, e isso afeta a nossa vida no dia a dia. É difícil hoje contratar um funcionário. Estava vendo outro dia uma entidade que ela recebe da prefeitura R$18.900. Ela não recebeu nada ainda porque não preparou aquela documentação toda que tem que preparar. R$18.900 é um belo dinheiro tal, nós fizemos a seguinte conta. Se ela contratar um funcionário ganhando salário mínimo, esse funcionário vai custar para ela R$25 mil por ano. Então toda a dotação do orçamento, toda essa subvenção para ela, deixa de existir. Um funcionário ganhando R$1.000, levando 880 para casa, custando 2 por mês, é totalmente absurda essa situação que a gente vive. Então de nada adianta, às vezes a gente não faz essas contas, o presidente da Câmara é um excelente professor de matemática, às vezes a gente não faz essas contas, a gente não percebe o quão danoso que essas coisas são. E principalmente dos políticos jovens que nós estamos aqui nessa casa, nós temos que começar a incutir isso daí na ideia na cabeça de vocês, um pensamento mais moderno, para que a gente
Na minha geração eu não vou ver isso, mas quem sabe na geração de vocês vão ter um país mais moderno e mais comprometido com em si a ter aquelas coisas que são importantes para o governo mesmo, deixando os homens livres. Eu quero encerrar aqui. Nós tivemos inúmeros eventos dentro da nossa precariedade financeira no aniversário de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul que, apesar de toda a briga, disputa, discurso, rivalidade, ainda é a melhor cidade do Brasil para se viver. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós tivemos alguns eventos, eu acho que o mais bacana foram dois que eu participei. De um eu participei, outro por motivo de saúde eu não pude estar. Foram os cultos e a missa, o culto e a missa de aniversário da cidade. O culto proferido pelo pastor Jorge Linhares e a missa, aí ao lado da Igreja da Fundação, pelo bispo Dom Pedro Carlos, que teve a vontade de se encaminhar aqui para São Caetano e realizar essa missa aqui por todos os padres da cidade. E o que ficou muito claro, mesmo não tendo ido no culto, mas transmitido pelo meu colega Para e pelo prefeito aí, tanto na palestra do culto do pastor Jorge Linhares como na homilia do bispo Dom Pedro Carlos, foi que a segurança de uma cidade é observar a lei de Deus. E São Caetano do Sul, desde o seu princípio, tenta observar a lei de Deus com a população que aqui se estabeleceu. Sempre foi mister para a nossa cidade, sempre foi importante. Todos os que vieram para cá, eles vieram imbuídos de uma fé muito grande em Deus. Um profere a protestante, outra católica, mas todos eles vieram para cá e se estabeleceram com uma fé muito forte, arraigada dentro de cada casa, arraigada dentro de cada família e transmitida de pai e de mãe para cada filho. Por isso que São Caetano esse também é um dos fatores que São Caetano é uma cidade do Brasil para se ver. Por isso que São Caetano é uma cidade forte. E repito aqui as palavras do bispo Dom Pedro Carlos: a segurança de uma cidade é observar a lei de Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tite. Carlos Márcio. Vereador Carlos vai trazer. Vereador César Oliveira. Boa tarde a todos e todas, meus colegas. Bem-vindos de volta. Eu estava com saudade das sessões. Gostaria de ressaltar aqui dois temas rápidos. Um já bem explanado pelo líder, que é a reforma trabalhista, da qual eu concordo em grande parte das alterações que foram trazidas. Eu acho que é uma evolução no nosso sistema. Eu acho que vai trazer ganhos aí a médio prazo, a gente já vai começar a perceber. Mas quero ressaltar também um outro acontecimento aí na macro política de extrema relevância, que é o homem que se auto-intitulava o mais honesto do país. Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Primeira vez na história que um ex-presidente foi condenado pela nossa justiça pelo triplex ou triplex no Guarujá. Então, além de uma altíssima multa, 7 anos sem ocupar cargo público, ainda precisamos aguardar o TRF4 manter a condenação colegiada para que o nosso excelentíssimo ex-presidente se torne inelegível pela lei da ficha limpa. Falta, além de outros processos que correm também, devido à Lava Jato. Bom, a importância do caso e o cinismo com o nosso país foi tão grande, esses mandatos passados, que eu fiz questão de utilizar essa tribuna, pois é com muita alegria que percebemos a lei atingindo os inatingíveis. Eu acho que aqui fica uma boa reflexão para todos nós no município. Passada essa questão, gostaria de dizer que, sendo impossível debater alguns problemas hídricos e de enchentes isoladamente no município, fizemos uma importante ponte nesse mês que se passou. Existe um projeto na nossa universidade que chama Projeto IPH, em que a professora Marta toca esse projeto, em que ela mede a qualidade da água na represa Vilas,
que é a empresa que nos fornece água, em loco. Então ela pega aí vários dias da semana no barquinho, em vários pontos da Billing, coletando amostras, analisando e criando um estudo até então inédito, que nos dá um retrato terrível do que pode acontecer. Esse estudo diz que em uma década a poluição comprometerá o abastecimento do ABC região. Então, com a interlocução, as professoras participarão agora, via consórcio intermunicipal, dos debates técnicos para elaborar o PDGA, que é o Plano de Desenvolvimento para a Proteção Ambiental, que vai determinar as metas de contenção dos danos ambientais aos recursos hídricos da nossa região. Então, é um projeto magnífico, que teve como berço a nossa universidade, e deve ser exaltado por nós. Como político, eu vi a possibilidade de fazer uma ponte ao consórcio, que já tem um grupo de trabalho criando esse PDGA. Então, agora, nossas professoras da USP vão fazer parte desse grupo de trabalho e levar todo esse conhecimento, todo esse projeto de estudo da Billing para o consórcio. Eleva-se o nome da universidade, eleva-se a discussão de meio ambiente. Muito obrigado, uma boa tarde. Daniel Fernandes. Boa tarde a todos, presidente, mesa, público presente, imprensa, empresas também, né? Sejam bem-vindos, os empresários, também empreendedores da cidade. Venho aqui ressaltar o último trabalho realizado pela Prefeitura, que foi o bairro a bairro do bairro Fundação. É um número expressivo de atendimentos na área da saúde, ali na UBS, Leandro Klein. Algo realmente expressivo, para que possamos atender a população de uma forma integrada com a área da cultura e esportes, mas também integrada com a área da saúde. Então isso mostra o desenvolvimento do projeto bairro a bairro ao longo do município, em especial o bairro Fundação, que tanto requer de cuidados. Como sabemos, é um bairro que fica, como dizemos, após o trilho, né, na área da cidade um pouco mais degradada, mas que ao pouco a Prefeitura está tomando cuidados importantes, onde o prefeito já se colocou à disposição de projetos importantes que ali serão realizados. Quero também destacar que nessa semana estive na reunião do CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente de São Caetano. Nessa reunião, alguns pontos importantes foram ressaltados. Um deles é uma questão de observação importante para nós vereadores, que é na parte de replantio de árvores aqui no município, onde foi colocado pelos especialistas que todas as árvores que são replantadas na cidade morrem, porque ela é feita de forma inadequada. E por conta disso, o presidente do CONDEMA, que é o Alan, agora no momento, orienta que sigamos sempre o modelo de compensação de novas árvores em ambientes adequados, e não replantio no local onde foi podada a árvore, né? E ali foi também apresentado diversas podas de forma equivocada, foi colocado também o problema da CPTM, que sabemos que podou de forma irregular a árvore ali da estação de trem. Foi colocado que a CPTM tinha autorização do governo do estado para fazer aquela poda, que foi muito grave, mas São Caetano não tinha dado anuência quanto a isso. Não há mais o que fazer sobre essa poda gravíssima que foi feita de uma árvore aí cinquentenária, porém agora será cobrado da CPTM o replantio em novas áreas de São Caetano. Então será uma medida de compensação, sabemos que não é satisfatória frente ao que foi causado, mas é o único instrumento legal. Até eu questionei o Alan se ele teria poder de polícia no momento, foi questionado isso, foi atrás da polícia militar no momento, mas não havia o poder de polícia para proibir ali a poda da árvore, porque a CPTM tinha um documento oficial do meio ambiente do estado de São Paulo para fazer aquela poda, porque eles alegavam que aquela árvore muito grande, as raízes estavam comprometendo até os trilhos do trem. E no passado, um gado já havia matado uma pessoa na CPTM, na estação, e
já causado acidentes em veículos também. Então é algo contraditório, mas que infelizmente foi feita a poda e que agora vai ser resolvida na questão de compensação ambiental. O outro ponto importante também é a questão do desassoreamento do Rio dos Meninos, que a calha do rio está muito suja, né? Está muito ruim. Com isso a gente tem as enchentes de maneira mais frequente. Então vai ser solicitado também pelo CONDEMA, através da Secretaria do Meio Ambiente, que agora vai ser ligada ao DAE, né, nos próximos meses, um pedido ao DAE, que é do Estado de São Paulo, o desassoreamento e estudos do Rio dos Meninos de limpeza do rio. Sabemos que é difícil, porque o rio ele atravessa várias cidades, mas o Conselho de São Caetano e a Prefeitura fará o papel dele de solicitar ao DAE o desassoreamento do rio. Um outro ponto muito relevante também na área do meio ambiente é a reciclagem de itens eletrônicos. Então, como sabemos, né, os computadores, notebooks, usados, impressoras, mas em especial o Conselho de Desenvolvimento Econômico, junto com o CONDEMA, firmou uma parceria com a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Resíduos Eletroeletrônicos, para que São Caetano seja uma cidade piloto na reciclagem de resíduos eletrônicos. Então, desde celulares, notebooks, até eletroeletrônicos, como geladeiras, fogões, que as pessoas não querem ter mais o uso, não tem como dispensá-las. Então, no segundo semestre, haverá essa parceria com a ABRE, que é essa associação, que fará a coleta em pontos específicos da cidade e também de forma agendada na residência da pessoa. Então, a pessoa não quer mais a geladeira, vai recolher a geladeira, vai recolher o micro-ondas, e esse resíduo não vai para o aterro, não vai para o lixão, gerando impacto ambiental, e isso gera também uma economia solidária nas ONGs que receberão esses eletrodomésticos. Então, essa foi a primeira pauta aqui, de volta aqui à Câmara Municipal, meio ambiente. Doutor Edson Parra. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público presente, imprensa. Tivemos, como já foi falado, uma intensa semana de festejos, né? Sessão solene, entrega de honraria, tivemos o Bairro, lá na Presbiteriana do Pastor Márcio, na bairro Fundação, a entrega do Cidadão da História, tivemos a medalha de Tiene, no último domingo, tivemos missa campal, lá no bairro da Fundação, e também tivemos, como o Tite falou, o vereador Tite, o culto oficial, né, de ações de graça, pelas comemorações dos 140 anos de aniversário de São Caetano. O pastor Jorge Linhares falou e pregou sobre o rei Uzias, que governou durante muitos anos. Israel iniciou seu governo com apenas 16 anos e ele temeu a Deus e foi um sucesso. Quando ele pisou na bola, esqueceu de Deus, foi para o breve do seu governo. Então foi uma lição também, como aconteceu na missa também, que o Dom Pedro falou que a segurança vem de Deus. O pastor Linhares falou que o governante tem que temer a Deus para ser bem sucedido o seu governo. E é nisso que nós acreditamos. Então, o culto foi organizado pelo Conselho de Pastores. Aqui presente nós temos o seu presidente, pastor Wagner, também presente aqui, pastor Bortoni, pastor Otacílio, e tem mais algum pastor, me desculpe, eu não estou enxergando. 1 de agosto está sendo comemorado, todo mês agora tem uma cor, né? Está sendo comemorado o agosto violeta. Até pedi para o presidente colorir o prédio da Câmara Municipal, não sei se foi conseguido preparar o material, creio que sim, né? Eu creio que sim, não, só para saber. A deputada federal do meu partido, quem vota, ela que entrou nessa propositura do agosto violeta, e o objetivo é falar do perdão. Né? Dia 30 de agosto tem uma lei dela para instituir como Dia Brasileiro, Dia Nacional do Perdão. Ela aprendeu a perdoar para poder seguir a vida dela, né? Depois da tragédia que ocorreu com o menino Ives, todo mundo se lembra, foi uma tragédia também. E a gente na Bíblia aprende com Jesus que o perdão nos liberta.
Né? Quem não perdoa fica escravo da mágoa, fica escravo de quem ofendeu, de quem fez alguma coisa contrária a você. A Bíblia fala, Jesus ensina que perdoar é muito bom, te liberta. Nem sempre é fácil, aliás, acho que não é fácil nunca, mas faz parte do processo de cristãos que muitos seguem, eu me incluo nesses. Talvez juntando com o assunto do perdão, hoje eu recebi uma notificação, presidente, da oficial de justiça, veio até essa casa, no meu gabinete, que me entregou uma intimação do Observatório Social de São Caetano do Sul. Eu ainda não sei a íntegra, acabei de receber a senha, aí vou entrar no sistema, vou imprimir tudo, e talvez isso não seja nenhum processo ainda. É um processo jurídico, mas que eu não tenho nem obrigação de responder. Mas, de qualquer forma, eu manterei os colegas e a população bem inteirados a respeito do assunto e dizer também que isso não vai me intimidar jamais, né? Jamais vai me intimidar por um organismo, uma entidade que nunca se mostrou, a meu ver, relevante. Para mim não tem relevância alguma, que não prestou até agora nenhum serviço relevante. Se prestar serviço relevante, vem aqui à tribuna e reconheço. Por enquanto não vejo nada relevante. A Observatório Nacional até merece respeito, mas esse municipal tem muito o que explicar, a meu ver. Já citei os áreas desses, continuarei citando, porque essa tribuna é meu instrumento de comunicação, meu instrumento de trabalho, e isso não vai ficar lá não. Talvez seja para eu perdoar, né? Talvez seja isso. Permite uma parte, vereador? Pois. O senhor recebeu uma notificação judicial. Isso. Da parte do observatório. Isso. E não diz qual é o motivo da ação? Não, ainda não diz nada. Nada disso. Fala que eu não tenho obrigação de responder, o juiz concedeu justiça gratuita, mas não entra no teor. Justiça gratuita ao observatório. Senhor presidente, só peço para melhorar um pouquinho nessa parte, que é um fato extremamente relevante, porque eu não conheço, talvez, a história da Câmara Municipal, eu não conheço nenhum vereador que tenha sido processado pelo uso da palavra durante o exercício do seu mandato, muito menos fora dele. Mas isso nos recorda os tempos mais negros da ditadura. Deve ser provavelmente um crime de opinião, já que Vossa Excelência não mantém nenhum laço comercial com esse instituto. Talvez venha a fato do senhor ter chamado o observatório de troço, que troço é sinônimo de coisa, que não é ofensa alguma ser chamado de troço, mesmo porque se comportou dessa maneira, o observatório, tentando usurpar as funções do legislativo, aliás, tenta até hoje, né? O pouco que a gente escuta pela administração, tenta até hoje usurpar as funções do legislativo sem ter tido um mísero voto para isso. Então é profundamente preocupante, eu não lembro na história desta Câmara, desta Casa de Leis, um vereador ser processado pelo direito de falar. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo e foi, infelizmente, gestado aqui dentro. Nós não podemos nos calar a esse absurdo, independentemente do que aconteceu no passado. Mas nós não podemos deixar um colega que tem representatividade, que tem autonomia, que tem legitimidade para falar sobre São Caetano, ser processado sobre qualquer motivo por um observatório que não tem a mesma legitimidade. O vereador Plata foi votado, ele cumpriu as regras, ele se filiou ao partido, esse partido teve uma representação. Essa representação lhe foi otorgada pelo povo. Quem deu a representação para esse observatório processar alguém? Quem otorgou ao observatório o direito de processar alguém pelo crime de opinião? É isso que nós estamos vivendo, isso que vivemos nestes tempos, em que qualquer um se arvora atrás de uma ONG, monta um contratinho social e acha que fala em nome da população. Não falam. Quem fala em nome da população é aqueles que cumpriram a lei. Nos filiamos, nos registramos, apresentamos os documentos necessários, tivemos os votos e
estamos aqui. Eles não tiveram voto. Usam da força e da coação contra o vereador. Que isso é coagir a opinião do vereador. Você não fala mal de mim no processo. Isso é uma vergonha, vereador Parra. Sinta-se abraçado por mim. Sou solidário ao senhor e a qualquer outro vereador dessa casa de lei, qualquer, da situação, da oposição, do passado, do presente. Ninguém merece. Eu tive um pai caçado pela ditadura militar. Meu pai foi caçado pelo golpe militar de 64, a ditadura continuou em 5, em 68, meu pai foi caçado. Pelo crime de opinião. E ele ficou 10 anos com os direitos políticos sendo caçado e morreu antes de completá-los. Fez tão mal para ele a ausência da política que ele não suportou ver esses 10 anos caçados. Faleceu aos 49 anos, profundamente jovem. E esses instrumentos que exacerbam das suas funções acabam provocando esse tipo de coisa. E naquela época era pior ainda, não existia internet, a televisão desligada às 10 horas da noite, ninguém sabia, podia subir com o deputado a hora que quisesse. Eles querem trazer esses tempos de volta. Não vão conseguir, não tem legitimidade para isso, não terão apoio de ninguém para isso. Muito obrigado. Vereador Parra, eu complemento. Determino que a diretoria de assuntos jurídicos da Câmara dê todo o suporte necessário, além dos encaminhamentos que ordenar. A diretoria de assuntos jurídicos se coloca à sua disposição para tratar do seu direito pleno, absoluto e restrito, o direito à tribuna, e a corregedoria da Câmara irá tomar as providências nas pessoas físicas, os quais se escolhem atrás deste contrato social, o subterfúgio de uma oposição rasteira, quando o direito da palavra aqui nos cabe. Só pode ter certeza que a solidariedade da Câmara, não só política de palavras, mas legal, estará entre à sua disposição. Obrigado, senhor Presidente. Uma parte rápida, presidente, sobre esse tema também, Paulo. Também sou solidário à sua defesa e quero aqui também me transmitir também um acontecimento. Em 2015, o STF garantiu a imunidade de vereador no exercício do mandato. Então, eu estudei esse caso, que nos limites da circunscrição do município e havendo a pertinência com o exercício do mandato do vereador, garante-se a ele imunidade parlamentar. Isso foi provido numa tese assentada pelo plenário do Supremo em 2015, na sessão do dia 25 de fevereiro, com repercussão geral reconhecida. Aí conclui-se: os ministros entenderam que, ainda que ofensivas as palavras proferidas por vereador no exercício do mandato, porém dentro da circunscrição do município, estão garantidas pela imunidade parlamentar conferida pela Constituição Federal, que assegura ao Poder Legislativo a aplicação de sanções eventuais a abusos. Então, se alguém tivesse o direito de avaliá-lo ou aplicar uma sanção, seria a própria Câmara Municipal, não o órgão externo devido à sua imunidade parlamentar. Perfeito, vereador. E aí, em qualquer situação que o senhor se sinta constrangido, também eu acho que é legítimo expor ao constrangimento que o senhor passou. Quero só para concluir, agradecer as palavras do líder, do presidente, a lembrança dessa Em nome do bancada também do PSDB Solidário, a bancada do PSDB, e dizer que eu lutei pela democracia, lutei pela liberdade de imprensa e exercê-la independente de entidade que, a meu ver, não mostrou absolutamente nada até agora. Se mostrar, a gente conhece. Se não mostrar, fica fazendo isso, buscando assinatura, que eu não sei para que serve, eu sei que é transparência na prática. Bobagem eleitoreira, chama. Ninguém vai me calar, não vou conseguir. Eu só obedeço a Deus. Um abraço. Vereador Jonelia. Senhor presidente, munícipes aqui presentes nas redes sociais, nobres colegas, antes de começar, caro Parra, eu quero também prestar solidariedade à bancada do PT. Falei aqui agora com o Chico Bento, ele me autorizou a fazê-lo. Então, conto com o apoio da bancada do Partido Progressista aqui nessa casa. Apesar de termos negros que vivemos com a ameaça à democracia, não podemos nunca desistir desse sistema que é o que nos mantém vivo
e preservar a liberdade. Senhor presidente, eu volto aqui a falar de um assunto que a gente já tratou anteriormente, mas por necessidade para maiores esclarecimentos. No dia 20 de junho, quando a comissão do qual faço parte, a Constituição e Justiça, estava discutindo a questão do crédito suplementar para o Departamento de Águas e Esgotos de São Caetano, eu fui voto contrário em razão de duas situações. Eu dizia no meu voto separado que precisava de mais informações, documentos e diligências, e que também se chamasse os candidatos que foram aprovados no concurso. Infelizmente, não fui ouvido naquele momento, foi aprovado na comissão e depois aqui no plenário. Mas durante esse período de recesso, como bem disse o senhor, essa Câmara não teve sessão, mas nós vereadores ficamos trabalhando aqui ou no município, visitando os nossos munícipes. E eu tive com mais tempo e fui atrás dessas informações, já que essas informações não vieram naquele momento, para que eu pudesse ou mudar minha opinião ou consolidá-la. E aí, senhor presidente, fui ao Tribunal de Contas e fui lá verificar o processo número 9533-989.16-6 do TSE. Esse processo é que trata da questão da anulação do concurso do DAI, concurso DAI da USCS, no qual foi auditado pelo senhor Dr. Josué Romero, foi o auditor que verificou e apresentou os problemas que ocorreram no concurso, entre eles horário diferenciado, provas práticas com problemas de critérios objetivos de pontuação, grave adulteração de notas, várias situações. E o auditor encaminhou ao USCS e ao CAIP-INPES para que respondessem. E o CAIP-INPES respondeu todas as questões, dirimindo todas as dúvidas que foram levantadas pelo auditor doutor Josué Romero, perdão. Só que, senhor presidente, em nenhum momento houve a decisão final do auditor. Ele diz claramente que a decisão definitiva ainda não se realizava. Portanto, o que eu quero dizer aqui, não há decisão definitiva do Tribunal de Contas do Estado cancelando dito concurso. E, principalmente porque depois da decisão do auditor, ela tem que ir para onde? Tem que ir para o plenário, para o corpo de todos os conselheiros para aprovar ou não. E nós sabemos que o Tribunal de Contas é um órgão consultivo. Ele não é definitivo. É tanto que em contas de prefeito, mesmo que seja rejeitada essas contas pelo Tribunal de Contas, quem define o finalmente é essa Câmara. Não é, meu caro vereador Sidão da Padaria? Porque o Tribunal de Contas é apenas um órgão consultivo. A Câmara é que é o órgão definitivo. É quem diz sim ou não, é quem bate a decisão final, o resultado final. Feito isso, eu quero dizer o seguinte: não há razão para o cancelamento do concurso, já que não há decisão do Tribunal de Contas. E o próprio auditor encaminha, só para concluir, senhor presidente, o próprio auditor encaminha para o Ministério Público, que também dá seu parecer. Como o tempo hoje está curto e a discussão é grande, eu quero pedir aos nobres colegas e ao público que nos assiste aqui e na internet que compareçam na próxima terça-feira e a gente vai continuar nesse assunto e garanto que teremos notícias extremamente palpitantes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Marcos Fontes.
Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, nobres vereadores, público presente e imprensa. Em primeiro lugar, parabéns, presidente, pela 20ª sessão ordinária. O semestre foi conduzido com perfeita democracia e, haja visto o que o Dr. Parra falou, sinta-se solidário, Parra. Realmente, isso não deve acontecer. Como o próprio Córdova falou, o PSDB é solidário a você. Afinal, a imprensa é livre e não podemos isso que seja permitido o contrário. Eu venho aqui para agradecer, isso demonstra o trabalho do prefeito na escolha dos seus secretários. Agradecer em primeiro lugar ao Filipe, secretário de Mobilização Urbana, que atendeu rapidamente alguns pedidos nossos. A prosperidade na Rua Dourado tem acontecido, infelizmente, tem sido palco de alguns atropelamentos. E foi solicitado a elevação através de uma lombada e rapidamente atendeu o nosso pedido. Fora esse, mais uns 2 pedidos que o secretário Clínton atendeu também. Preocupado na travessia segura de cadeirantes e estudantes em escolas, pedimos um estudo em toda a cidade do rebaixamento ou então elevação do asfalto em frente às escolas ou vias de grande movimento. E uma importante também que foi solicitado ao CEMOP, ao próprio Felipe, em que fizesse um estudo de piso tático para painel braille na estação ferroviária, ou do ferroviário. E prontamente nos respondeu o seguinte: realmente vai haver uma reforma e nosso pedido foi atendido, justamente fazer esse estudo. Fora isso, quero agradecer também a BIP. Só uma parte antes de eu entrar no assunto da BIP. Só complementando também, que a atitude do secretário Felipe também, hoje tive que fazer visitas lá no bairro da Prosperidade, está sendo feita toda a demarcação de solo nova, faixa de pedestre, travessia, ultrapassagem de via, estou fazendo um trabalho bem grande lá em recuperação da sinalização de solo. Perfeito. Só para enaltecer o trabalho do secretário. Perfeito, exato. E a BIP, né, de Aviação Padre Eustáquio, nós fizemos uma solicitação ao seguinte, chamada Parada Legal, que seria o desembarque em horários noturnos, com o objetivo de diminuir os riscos para pessoas, mulheres, até pessoas mais idosas, deficientes, e prontamente atendeu a nossa solicitação e que os motoristas estão sendo treinados para passar, lógico, parar, fazer uma parada para que o pedestre público, o usuário possa descer em locais apropriados, logicamente sem risco, mas de tal forma que está havendo um treinamento desses motoristas. Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui, não só pelo fato de ser médico, temos aqui o nosso vereador Serafim. No último mês, infelizmente, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e, como eu disse, não é o fato de ser médico, sim por ser um trabalhador, todo médico. Hoje, o médico é um dos profissionais, chega a 50% dos médicos já sofreram uma síndrome chamada síndrome de Bourgogne, que é uma síndrome de depressão, cansaço físico, esgotamento, por trabalhar muito e demasiado, a maior parte deles. E o ministro, simplesmente, uma das frases que ele disse, que o homem procura menos o médico porque ele trabalha mais que a mulher. Isso se denomina machismo. E a pior delas, dizendo que o médico precisa parar de fingir que trabalha. Ora, principalmente no Rio de Janeiro, nós temos visto, aliás, tem uma série na Globo agora, vocês têm visto, sobre pressão. As condições em que se encontra o serviço público de emergencial. O que nós temos aqui é simplesmente que a União deixou de repassar de 2003 a 2016 155 bilhões de reais. Está aqui, no Jornal do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, problema de gestão existe sim, mas 156 bilhões de reais em 13 anos é muito dinheiro.
Então o que falta é do ministro se preocupar com o gerenciamento e financiamento da saúde. Haja visto por que a Santa Casa, no Hospital... Um minutinho, presidente. A Santa Casa, o Hospital de São Paulo, o Hospital Federal, tem suspenso cirurgias eletivas. Haja visto que está sofrendo, principalmente São Caetano, a falta, os municípios estão sentindo muito a falta de verba. O que se gasta aqui hoje em torno de 200 milhões. Ou seja, a saúde foi transferida para os municípios. Por quê? Porque o Ministério da Saúde deixa aqui a sua responsabilidade. Quero deixar aqui um repúdio do CRM e de todos os conselhos federais e conselhos regionais de medicina, além das associações. Muito obrigado. Vereador Ricardo Araújo. Vereador Sidney Bezerra. Vereador Sueli Nogueira. Boa tarde, mesa. Boa tarde, senhor presidente, secretário, nobres pares, público presente, imprensa. Hoje, eu faço uso dessa tribuna para falar sobre as injúrias e ataques covardes que estamos sofrendo, eu e a minha família. Deve ser do conhecimento de todos que fakes, através de redes sociais, têm usado a minha imagem e o salário do meu marido, tentando dessa forma induzir a população de nossa cidade a acreditar que eu, como vereadora, indiquei o cargo e salário que ele recebe. Sendo que quando eu conheci, ele já era funcionário do DAI, pois ele tem 28 anos de idade e eu tenho 23 anos de casada. Ele é concursado, inclusive já é até aposentado. E hoje, ele presta serviço no atendimento fácil no setor do DAI. Lamento, gente. Mas eu lamento profundamente o que vem acontecendo. E vou retribuir esses ataques com muito trabalho e dedicação, como eu faço pela minha cidade há 40 anos dentro da vida pública. Eu sei que eu poderia deixar para lá, como o nosso líder do prefeito passou ali na minha mesa e falou, mas é impossível não se chatear com tanta gente que não tem nada de fazer. Eu vou aproveitar o tempo do agosto violeta e tentar perdoar essas pessoas. Jesus perdoou tantas vezes, porque eu, uma simples mortal, não vou perdoar. Eu só não vou aceitar injustiça. Fica a dica. Sueli, só uma parte que você citou. Eu quero só colocar aqui, eu acompanhei um pouquinho essa discussão pelo Facebook, eu já entro muito pouco. E o Newton se defendeu profundamente bem, mesmo porque a verdade está com ele. Newton poderia ganhar muito mais do que ele ganha se ele tivesse processado o DAI. Exatamente. Eu não deixei. Buscando os 2 pisos e você não permitiu que isso acontecesse. Então, quando eu digo para você deixar para lá, é que, infelizmente, o campo político é profundamente fértil para a calúnia, para a difamação, e isso nunca cessará, isso nunca vai acabar. O Facebook agravou essa situação, colocando as pessoas covardemente escondidas, ou não fazendo isso de forma deliberada na nossa frente, porque não tem coragem de fazer também na frente dos ofendidos. Uma das principais características do Facebook é isso. O fake, ele é, antes de tudo, um covarde. Então, quando eu disse para você essa questão de deixa para lá, é porque a gente sabe que é uma luta infrutífera você brigar com o mau-caratismo, com a covardia, com a indecência. Mas a defesa que o Newton fez no próprio Facebook e o seu discurso agora na nossa tribuna foi profundamente bem colocado e vocês estão de parabéns. Enquanto eles falam de mim, eu trabalho. Vereador, por que não parte? Dou a parte. Vereadora, aquilo que você falou, acabou de falar na tribuna, a resposta sua e a minha também, que eu sou atacado assim todas as semanas. Imagina que nessa semana houve assim uma briga mesmo no Facebook, que um sujeito reclamando, ele se dirigiu a mim mesmo, ao vereador Biratã, que eu era mal educado, que eu o cumprimentei com desdém. Eu não entendi por que ele falou dessa maneira, nem eu conheço, nunca ninguém me apresentou. Então eu não conheço, é uma pessoa para mim desconhecida. E falou lá um montão, que eu sou mal educado, que eu sou mal criado.
Aí deu a oportunidade do pessoal da causa animal, porque ele disse também que é para mim continuar com meus cachorrinhos, que ele não precisa da minha amizade. Mas é lógico, eu não sou amigo dele, nunca fui, nem o conheço. Então, vereador, o que nós temos que mostrar aqui é o nosso trabalho. Se a gente for começar a dar um vídeo, ligar para essas coisas, já são perdidos. Cada vídeo que eu recebo no Facebook, para mim serve de vitamina. Para mim, para onde dia seguinte trabalhar mais. Posso dar uma parte, vereadora? Pode. Eu solidarizo com você também nessas redes sociais, que eu acredito que os fakes, eles estão destruindo as reputações, a calúnia, a injúria, como o nosso líder disse, o Biratã também, como a senhora disse. O trabalho, eu acho que mostra a verdade. Toda semana eu também estou no Facebook, pessoal, mas eu evito e dou um conselho. Quando começa muito esses fakes aparecerem e tudo, bloqueia e exclui. Bloqueia e exclui, porque eles vão ficar doidos e dá muito trabalho para eles. E a gente mostra o trabalho. Parabéns, me solidarizo com você. Obrigado pelas partes, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Esgotado o tempo da explicação pessoal, feita a chamada de todos os vereadores, passamos à ordem do dia. Com a palavra o primeiro secretário, Maurício Fernandes, para que proceda a leitura das matérias da ordem do dia. Processo de número 0376-2015. Fábio Soares de Oliveira. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o inciso 2º do artigo 2 da lei de número 4.544 de 20 de setembro de 2007, que institui o programa Auxílio Alimentação no município de São Caetano do Sul, nas condições que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Encerrada em discussão, em votação, o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Aprovado o parecer contrário, arquive-se o projeto de lei. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item na ordem do dia. Processo de número 1610-2015. Paulo Roberto de Jesus. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui e incentiva a implantação do curso para capacitação de usuários de veículos de propulsão humana do tipo bicicletas, handbikes e similares. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento contrário. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Aprovado o parecer contrário, arquive-se o projeto de lei. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 1928-2017. Anacleto Campanella Júnior. Primeira discussão e votação do projeto de lei que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 7 da lei de número 5.301, de 20 de maio de 2015, que regulamenta a concessão de bolsas de estudo pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 2676-2017. Jander Cavalcante de Lira. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, o Salão Nacional de Artes Fotográficas de São Caetano do Sul e da outras providências.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura do quinto item de ordem do dia. Processo de número 2773/2017. Eduardo José Vidossi. Primeira discussão e votação do projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 4.313, de 6 de setembro de 2005, que institui a campanha permanente de conscientização, doação voluntária de sangue no município de São Paulo do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sexto item de ordem do dia. Processo de número 2803/2017. Edson Roberto Parra. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 2º da Lei de número 4.597, de 6 de março de 2008 e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sétimo item da ordem do dia. Processo de número 2908/2017. Cubiratã Ribeiro Figueiredo. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o inciso 2º e 3º do artigo 1º da Lei número 3.669, de 14 de abril de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Controle Populacional de Animais Domésticos e visa celebrar convênios com instituições de medicina veterinária e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Antes de encerrar, convido a todos os vereadores, público presente, para que na próxima quinta-feira, dia 3, estejam presentes à sessão solene que essa Câmara irá oferecer a Luiz Judoca, Rogério Sampaio. Uma sessão solene importante, bacana, de um atleta que representou a cidade, propositura essa apresentada pelo vereador Eduardo Vidossi. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Para a próxima sessão.